Bom dia, meu nome é Rafael, sou estudante de Medicina da Faculdade Pitágoras e eu vou apresentar o trabalho intitulado Saúde da Mulher Quilombola, Determinantes Sociais, Conscientização, Prevenção e Controle de HPV e ST, orientado pelo mestre Pedro Aguinel, com apoio da FUNADESP. Bom, quando a gente fala sobre a população quilombola, nos remete aqui a uma comunidade de pessoas que de ascendência africana, que é marcado por uma resistência à escravidão e uma descendência dos antigos quilombos. E essa população, essa comunidade quilombola, ela é considerada uma população vulnerável, devido ao quê? Devido a uma dificuldade de acesso à saúde, a uma baixa escolaridade, a uma falta de abastecimento de água, a uma baixa renda familiar. Tá? E todos esses fatores estruturais, como a escolaridade, a renda, influenciam diretamente o cuidado e a prevenção na saúde como um todo, e especificamente também na saúde sexual. E como essa população ela é considerada uma população marginalizada, população vulnerável, muitas vezes tem-se também o quê? Uma dificuldade de chegar a uma informação qualificada nessa comunidade. Então, o objetivo da nossa pesquisa, do nosso estudo, foi analisar a influência das condições socioeconômicas nos conhecimentos sobre saúde sexual entre mulheres de uma comunidade quilombola do Maranhão. Nossa metodologia, trata-se de um estudo descritivo analítico, no qual aplicou-se um formulário em mulheres entre 18 a 64 anos em um quilombo, o quilombo Santo Antônio dos Pretos, em Codó, Maranhão. O período da pesquisa foi de novembro de 2024 a março de 2025 e a pesquisa foi submetida ao comitê de ética de pesquisa e foi aprovado. O formulário ele incluía informações sobre escolaridade, renda, fonte de informação, contraceptivos, exames preventivos, além de outras informações relacionadas às ISTs, as formas de transmissão, as formas de prevenção, as vacinações dessas mulheres, se estavam em dia, se estavam faltando. Bom, foram entrevistadas 33 mulheres, dessas 33 mulheres, 60,6% tinham um ensino fundamental incompleto, o que nos mostra uma baixa escolaridade, de forma geral, no qual o conhecimento dessas mulheres, geralmente eles eram obtidos através ali um conhecimento mais tradicional, conhecimento da própria comunidade, que era transmitido de geração em geração. Dessas 33 mulheres, 63,6% tinham uma renda mensal inferior a R$1.000, o que nos mostra uma baixa renda também. Geralmente essa renda, ela era, às vezes, a renda da família como um todo, e era uma renda que, quando distribuída por cabeça em toda a sua casa, era uma renda muito baixa. Até porque cerca de 69,6% desses domicílios residiam mais de 3 pessoas. Ou seja, o que se observa é que, embora na cultura no Brasil, de forma geral, tenha reduzido o número de mulheres tendo filhos, ainda se tinha nessas comunidades uma quantidade muito alta de filhos por mulher. E em relação à saúde sexual, apenas 11 realizavam exames apenas quando sentiam necessidade. O que observou-se durante a pesquisa foi uma grande reclamação das mulheres, porque elas não realizavam exames, quando realizavam demorava muito para sair um resultado, e muitas delas não tinham acompanhamento com o médico, muitas delas não tinham não tinham visita domiciliar, ou até mesmo muitas nos relatavam que não conheciam o ACS, o ACS não passava mais. E quando elas queriam fazer alguma consulta, elas tinham que, às vezes, pagar do próprio bolso ou se deslocar para uma cidade próxima para conseguir realizar algum tipo de exame. 57,6% não utilizavam contraceptivos, e aqui entra um ponto importante, porque relacionado tanto à mulher, relatava muitas vezes que o marido não deixava ela usar nenhum tipo de contraceptivo, ou porque achava que estava por algum tipo de insegurança do próprio marido, E essas mulheres, quando a gente fala sobre a questão da contracepção,
entra tanto a questão de não ter filho, como também da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né? Que acabava que muitas delas eram infectadas pelo marido através da relação sexual, né? E dessas 33 mulheres, 78,8% relatavam nunca ter conversado com um profissional de saúde sobre ISTs, né? O que nos mostra a limitação, né, de informação, né, dessa comunidade, como elas estão vulneráveis, né? E geralmente, né, essas informações, né, cerca de 81,8% delas relatavam que as informações eram advindas ali de amigos, de familiares ou através da internet. E o que a gente observa é que muitas vezes essas informações não são verdades ou são informações incompletas, né? Não há informação adequada, né, que vem de um profissional de saúde. E, de forma geral, né, podemos concluir que esses determinantes sociais, né, têm uma forte influência sobre a saúde sexual dessas mulheres quilombolas, né, como a baixa escolaridade, a baixa renda e a coabitação elevada, né. Observou-se também uma escassa realização de exames, o uso limitado de contraceptivos e uma ausência de diálogos com profissionais de saúde, o que agrava ainda mais esse quadro de vulnerabilidade dessa comunidade, né. E esse estudo ele ressalta a necessidade de ações intersetoriais que considerem as especificidades das mulheres quilombolas, né, considerando todo o seu quadro de vulnerabilidade e a sua cultura. E foi isso. Obrigado. Aqui está meu e-mail para